Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Luiz e no vídeo de hoje eu vou trazer impressões, informações das minhas experiências de uso pessoal com esse rapaz aqui, ó. O notebook Samsung Book E30, tá pessoal? Então se você quer conferir essas informações e outras coisas também, fica ligado nesse vídeo que eu vou contar para vocês, tá bom? Então, fazendo uma apresentação geral do Book E30, é importante a gente primeiro ter uma noção, né, do tipo de máquina e a que necessidades essa máquina vai atender as demandas aí do usuário, né? O notebook Book E30, pessoal, principalmente falando desse modelo, é uma nova versão que substitui a linha Essência da Samsung. Então, o Book 30 ele aí vai se adequar principalmente à demanda de usuários que querem um notebook para estudos ou para tarefas muito básicas. Então, se você aí está procurando um notebook, né, uma máquina aí que para jogos ou outras coisas mais pesadas, como edição de vídeos, edição de fotos e utilização de recursos, que vai aí exigir um pouco mais do processamento, esse não é o notebook indicado, tá bom? Então, o Book E30 ele vem nessa perspectiva de atender um usuário mais ali do perfil universitário, estudante, para quem quer abrir uma planilha ou fazer edição de textos, navegar na internet, ver vídeos no YouTube, é, acessar ali ou ver uma Netflix. Então é mais para esse tipo de público que o Book E30 está direcionado. E aí falando das especificações gerais desse modelo aqui, pessoal, ele é um modelo bem recente da marca Samsung, né? Da linha Book, como eu falei, esse aqui é o Book E30. Tem o Book E20. A diferença do Book E30 para o Book E20 só vai estar no processador. Vai estar especificamente no processador. No Book E20, a gente vai ter um processador Intel Celeron, certo? Então aí, para quem quer pagar menos, tem a opção do Book E20, só que ele aí tem uma vantagem reduzida em relação ao processador. E o Book E30, ele já vem aí com um processador de 10ª geração da Intel Core o i3, tá certo? É, Fora isso, a questão de processamento de 10ª geração, ele é um notebook que ele vai vir com 4 GB de RAM, tá certo? Um HD de 1 TB, não é SSD. Fazendo uma apresentação melhor do modelo Book 30, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui a questão das entradas que ele tem, tá certo, pessoal? Então, ó, aqui, por exemplo, ele tem no lado esquerdo, é onde ele vai ter o maior número de entradas aqui, tá certo? A gente vê que ele tem uma entrada para o carregador, que é essa primeira, uma RJ45, entrada HDMI, uma entrada USB do tipo 3.0, entrada USB do tipo C e uma entrada para conector de áudio e microfone. Aqui do outro lado, certo? A gente tem uma outra entrada USB. Tem uma entradinha ali de segurança, tá certo? Que é mais utilizada nas lojas, enfim, para questão de segurança mesmo. E uma entrada micro USB, tá bom? Mostrando para vocês, pessoal, mais um modelo do notebook. A Samsung trouxe um design parecido com a outra linha de notebooks que eu não me recordo aqui, mas vocês podem estar vendo, ele tem uma proposta de acabamento totalmente premium. Ele é um notebook que ele é bem fino, certo? Ele é bem fino aqui, certo? As teclas dele têm uma proposta de serem espaçadas para melhor digitação. O touchpad dele, certo? É muito bom o touchpad, ele é bem grande, então assim. E questão de sensibilidade também ele é muito bom, certo? Eu particularmente não faço utilização muito do touchpad, eu sou mais adepto do mouse, ok? Então ele tem uma construção bem premium mesmo, né? Bem sofisticada, é um computador fino. Vou estar aqui fechando para vocês. Ele está disponível, né, em duas versões de cores. Essa daqui é a versão prata,
mas também tem a versão branca também. Peguei ele aqui para vocês, certo? Só para vocês verem. Aqui, como eu falei para vocês, a proposta da Samsung está justamente nas portas facilitadoras de upgrade. Aqui a gente tem a porta de entrada da memória, tá certo? Para estar fazendo o update da memória. E aqui do HD externo, tá bom? Aí aqui nós temos duas saídas de ar. Eu vou já testar essas saídas de ar, não, saídas de áudio, perdão. Certo? Uma saída de ar, fora o que eu acredito que seja uma saída de ar. Fora essa saída de ar que nós temos aqui, ele também traz uma ventoinha, né? Uma espécie de saída de ar bem aqui. Certo? Eu não sei se dá para vocês verem, mas ela tá bem aqui. Já na parte mais de software, de sistema operacional, o que vem já pré-instalado nesse computador, nesse notebook, aliás, é o sistema operacional Windows 10, tá certo? Aqui a gente tem até algumas informações que eu ia mostrar para vocês. Não sei se vai focar aqui bem, certo? Ó, mas aqui tá, ó, Core 13, que é o processador dele. Aqui tem algumas informações, como... Deixa eu ver se vai pegar aqui para vocês. Não tá focando, mas tem memória de HD, memória HD de fácil expansão, certo? Imagens de alta qualidade, desbloqueio no seu touchpad e suporte técnico especializado. Lembrando que esse modelo é um dos poucos que tem tela, né, Full HD. Fora esse, eu acho que depois desse, o que vai ter tela em HD, em Full HD, é o Book X30. Vou mostrar para vocês aqui que eu tenho programas muito básicos mesmo. Ó. Pacote Office com PowerPoint, Excel. Tem ali o Torrent, que no máximo é meu irmão que usa, certo? Esse programa do Macro também, que ele faz umas coisinhas. O Word e os navegadores, né? Ali o Firefox e o principal que é o Chrome para mim, certo? São programas bem básicos mesmos, entendeu? Bem básicos e que não, de uma certa forma, não exigem tanto da máquina, certo? No máximo, uma coisa diferente, Spotify, Netflix. Esses programas você pode instalar tranquilamente, que são programas também que não vão exigir muito do notebook. Tá bom, pessoal? E trazendo os prós e os contras para vocês, isso sem estabelecer critério algum de ser um computador que tem mais prós ou mais contras, não. Só a título mesmo de dizer os pontos bons e os pontos negativos dessa máquina. Um dos pontos que eu destaco em relação a ela é justamente a questão do processador de 10ª geração. A Samsung aí se preocupou, né, em trazer uma nova linha de modelos em que viesse com essa tecnologia dos processadores da Intel de 10ª geração. O que, nesse sentido, é perfeito para máquinas de entrada. Porém, algo que vai contra isso, que ao mesmo tempo que é bom, mas que vai contra isso, é a questão justamente da Samsung, assim como outras marcas também, ainda insistirem em trazer computadores com alto preço de custo, né? Principalmente nos famosos preços de pandemia que estão sendo lançados no mercado agora, ainda insistir em processadores com HD e não SSD, fazendo com que o usuário ainda tenha que mexer no bolso e investir mais um pouco para fazer o update das máquinas, ok? E uma coisa que parece que vem para amenizar justamente isso é essa questão do acesso do acesso fácil às portas de update da máquina, certo? Isso fazendo com que você não perca a garantia do produto ao fazer o upgrade desses componentes, como o HD e a memória RAM. Outro ponto que eu considero bastante positivo é a questão da tela Full HD, mesmo sendo uma tela Full HD ainda, mesmo sendo TN, eu acho que é esse mas é uma tela muito boa, é uma tela que traz uma construção legal pro notebook. Além também da sua construção, vocês viram aí
nas outras partes que eu mostrei, ele tem um acabamento premium, bem sofisticado, é um computador leve, ou seja, em questão de praticidade e mobilidade, você vai poder estar levando ele para diversos lugares para fazer o seu uso pessoal, certo? Seja na universidade, seja no trabalho, seja dentro de casa mesmo, fazendo home office. Então, é um computador que é robusto nesse sentido. Um ponto bem contra, pessoal, e aí vocês podem pensar até que eu tenha esquecido de falar nisso no vídeo, é que talvez vocês se perguntem, mas questão de bateria, tá certo, pessoal? Tem prós e tem contras. A Samsung aí, na bateria desse meninão aqui, promete aí até 10 horas de uso, tá certo, pessoal? Isso é uma estimativa que a própria Samsung dá em relação ao produto. Mas a gente tem que lembrar aí, tem que enfatizar, né, colocar um PS, que essas 10 horas de uso, ela também vai depender muito da questão do usuário, ou seja, como o usuário ele utiliza essa máquina, né? Se é com programas, se é com aplicações pesadas, se é com jogos, mesmo eu falando que a finalidade talvez a finalidade dele, perdão, não seja para isso, mas nada impede que você instale alguns jogos. Ele até roda alguns jogos bons. Eu particularmente não testei, eu vi outros vídeos no YouTube em que as pessoas testam alguns jogos e ele roda muito bem, por sinal, tá certo? Mas aí, resgatando isso que eu falei, que essas 10 horas prometidas até 10 horas seriam em relação ao uso da pessoa, tá certo? No meu caso, mesmo fazendo um uso básico, certo? Mesmo fazendo um uso básico, o que eu percebo é que o notebook, eu não tenho conseguido usufruir muito da bateria. Em média, eu consigo fazer a utilização da máquina no máximo estourando até 6 horas, certo? Isso sem zerar a bateria. 6 horas ali beirando já os 20%, os 18%. É esse o máximo que eu consigo extrair da bateria. Às vezes, tem dias que eu estou utilizando muito a máquina e aí eu consigo, como eu falei para vocês, dependendo do dia, de como eu estou usando, eu consigo ali chegar ao final do período de 6 horas, que eu falei para vocês que é o máximo que eu consigo, com 30%, tá certo? Isso às vezes fazendo também alguns períodos de uso intercalado também, que às vezes eu não fico todo o tempo usando o computador. Às vezes eu deixo ele hibernando e faço uma refeição, tiro um descanso, aí mais tarde eu volto. Mas é na média disso, de 5 a 6 horas, tá certo? Dicas que eu vou dar em relação a coisas que você pode fazer para estar melhorando o desempenho da sua máquina. Primeiro de tudo, esse abençoado, quando ele já vem de fábrica, né, que você adquire o produto, assim que você faz a primeira inicialização dele, óbvio, você vai fazer as configurações, e ele já vem com alguns programas instalados e outros pré-instalados. Uma curiosidade muito grande em relação a programas pré-instalados nele é a questão do programa Office, certo, pessoal? No meu notebook, nesse notebook, a primeira vez que eu liguei ele, uma coisa que eu prestei atenção assim que eu comecei a vasculhar todo o sistema é que nele haviam 3 programas Office pré-instalados. Então, o que acontecia? Você instalava aquele na sua língua, ok? Tinha um em português, outro em espanhol e um em inglês. E aí eu ficava perguntando, por que 3 programas Office pré-instalados, né? Sendo que o programa Office por si só ele já consome muita memória. E aí eu fui, desinstalei 2, que eram a versão em inglês e a versão em português. E eu tenho uma conta especial numa instituição que ela oferece programa Office, pacote Office gratuito para os alunos. E aí eu peguei um gancho nisso e fiz a instalação do pacote Office gratuito no meu computador, original, óbvio, né? E eu desinstalei o MacAF. Tem muitas aplicações da Samsung desnecessárias que só ocupam espaço, então eu também faço a recomendação bastante para você
para você estar fazendo a desinstalação. Nem todos eu desinstalei, porque alguns eu utilizo, eu achei bom. Depende muito da aplicação e da sua usabilidade também em relação às mesmas. Então, nessa hora você tem que ser seletivo. Você tem que ver o que é que você quer e o que não quer. É óbvio que tem pessoas que me indagam, colegas meus me indagaram, Igor, por que você não formatou o notebook e instalou um Windows mais puro? Porque, na verdade, o que eu pensei, geralmente você, quem não tem muito conhecimento em informática, como eu, né, nessa área de informática, você tem que pagar para que pessoas façam isso para você. Então, eu particularmente preferi deixar o Windows já pré-instalado, que já vem instalado de fábrica, até porque também pode não ser um Windows tão puro, né? Mas é um Windows original e eu fiz mais, e eu procurei mais ir por esse caminho de fazer o filtro, né? Aproveitar o que já tinha na máquina e só fazer a retirada daquilo que iria ficar de uma forma obsoleta ali para mim. E claro que isso melhorou muito o desempenho da máquina, né? Não fica tão pesado, você não tem tantos apps rodando em segundo plano e consequentemente, ali exigindo, forçando a máquina a trabalhar mais, certo? Então, em relação à questão de usabilidade, em relação à questão de sistema e desempenho, para mim a máquina atende muito bem isso. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpas, porque por sinal vocês vão perceber isso. Eu não sou youtuber, eu não sou digital influencer. é, Eu não sei gravar, eu tô gravando aqui sem suporte nenhum, então assim, tá eu sozinho pra tudo. Eu cortei esses vídeos, editei e tal, falando um pouquinho em relação a bastidor. Mas eu senti a necessidade de trazer esse vídeo para vocês, até porque assim, já existem outros vídeos falando sobre esse modelo, falando sobre o Samsung Book 30, tá certo? Mas a gente sabe que cada experiência ela é única e ela sempre tem uma novidade ou algo a mais que vai trazer uma informação nova para o usuário ou para quem está querendo adquirir essa máquina, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês nos comentários. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, eu tô por aqui, vocês podem entrar em contato, tá bom? Vou agradecer a vocês pela companhia, tá bom? E por assistirem esse vídeo. Deixem um like também para me incentivar. Quem sabe eu acabo não investindo nessa proposta de trazer mais vídeos e trazer outras experiências em outros contextos também em relação a essa máquina, tá bom? Um beijão para vocês e tchau, tchau.